Olá pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso de eletrostática. Agora nós vamos falar de campo elétrico, né? Vimos que duas cargas elétricas separadas por uma certa distância interagem eletricamente, exercendo uma sobre a outra uma força cuja intensidade pode ser determinada pela lei de Coulomb. Sabemos também que o surgimento de uma força requer a presença de dois corpos. A ideia de uma força atuar sobre um corpo, mesmo que ele não estivesse em contato com outro, ou seja, a ideia da ação de uma força à distância, incomodava os físicos do século XVIII e eles evitavam especular sobre como isso era possível. Alguns acreditavam que a transmissão da força era por causa de uma espécie de tensão ou pressão do fluido. O primeiro a tentar explicação de uma força à distância foi o físico inglês Michael Faraday, né? Para poder explicar isso, a força entre cargas ou entre ímãs, ele disse que essa transmissão se dava de uma para a outra, né? E Faraday imaginou que o espaço entre elas estava repleto de alguma coisa capaz de empurrar ou puxar as cargas. Baseando-se a partir da experimentação, onde ele colocava limalha de ferro espalhado, né, sobre um ímã, Faraday propôs que o espaço entre as cargas elétricas estava repleto de linhas de força que seriam responsáveis pela transmissão da força elétrica. Essa ideia levou à substituição de uma força à distância entre duas cargas elétricas por algo continuamente distribuído entre o espaço entre elas, a que se podia atribuir um valor, uma direção e ainda, segundo Faraday, uma intensidade. A quantidade relativa de força em um dado espaço seria indicada pela maior ou menor concentração de linhas. Essa ideia, né, como outras, elas foi se desenvolvendo e era difícil, né, de dizer que essas linhas do ponto de vista físico, e por muito tempo os pesquisadores simplesmente as imaginavam como um tubo distendido entre dois corpos. O próprio Faraday tentou limitar o significado do termo linha de força, aplicando apenas a existência de uma força em uma certa direção e com uma certa intensidade em um dado ponto do espaço. Ele atribuiu o nome de campo ao conjunto de linha de forças, tá? E o conceito só foi formalizado mais tarde pelo físico inglês Maxwell, né, através das suas 4 leis. Bom, imagine que você tem, para a gente chegar ao conceito de campo elétrico, vamos relembrar o conceito de campo gravitacional, vetor campo gravitacional, visto lá em Física 1, né? Então, a gente já aprendeu que as cargas de sinais opostos se atraem e as cargas de sinais iguais, elas se repelem. Essa interação à distância, né, entre corpos, de acordo com Faraday e depois com Maxwell, ela pode ser explicada por um conceito de campo, tá? Podemos observar no esquema aqui apresentado um corpo maciço, que é a Terra, próximo a outro corpo de massa M, a uma certa distância. E a gente viu que matéria é capaz de interagir, mesmo que distante, de outra matéria, com uma força, que a gente chamou de força-peso, que ela é obtida pegando a massa, vezes o vetor aceleração da gravidade, ou vetor campo gravitacional. Então, se a gente isolar o vetor campo gravitacional G, a gente vai observar que essa ação à distância, ela se dá através de estar atuando em uma certa massa e essa massa ficar sujeita a uma força. Então, como aqui eu tenho forças de atuação à distância, eu vou ter essa força, né, devido ela sendo transmitida por um campo de forças, nesse caso, um campo de forças gravitacional, tá certo?
Então a gente vai pegar essa analogia e tentar atribuir para o ponto de vista eletrostático. Então, o campo elétrico, ele desempenha uma função de transmitir uma interação entre cargas elétricas. A gente vai observar, né, e a gente já observou, que a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. Mas a força gravitacional, a gente já viu que ela é só atrativa, tá? Embora tenha essa analogia, mas a gente tem que distinguir que a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva e a gravitacional só atrativa. Bom, então para a gente saber, né, se nesse ponto P que eu estou representando aqui existe um campo elétrico, eu tenho que utilizar uma carga elétrica. Essa carga elétrica é chamada de carga de prova. Então vou colocar ela aqui nesse ponto. Essa carga elétrica ela vai ter um valor em módulo igual a Q. Aqui eu estou botando as duas cargas positivas, mas poderia ser positivo e negativo e positivo, ou as duas negativas. Pouco vai fazer diferença o sinal para a gente definir o campo elétrico. Então, para mim saber se existe um campo elétrico, para isso eu tenho que, como eu falei, usar uma carga de prova. Então, se essa carga de prova ficar sujeita a uma força elétrica, é porque naquele ponto vai existir um campo elétrico, ou seja, um campo capaz de transmitir as interações elétricas, já que a gente sabe que positivo repele positivo, tá? Bom, se eu tiver uma carga Q, e essa carga ficar sujeita a uma força F, ali naquele ponto a gente sabe que vai ter um campo elétrico. Mas se eu dobrar o valor da carga de prova, a gente percebe também que para o mesmo ponto, se eu colocar a carga, a força que ela vai ficar sujeita vai ser 2 vezes maior. Sucessivamente, se eu triplicar o valor da carga de prova, a força nesse ponto será 3 vezes maior. Então, observe que quando eu dividir a força pela carga, eu vou ter sempre uma relação constante. E essa relação constante, a gente vai dar o nome a ela de campo elétrico, a razão entre a força e a carga de prova, ao qual está recebendo a ação desse campo elétrico, tá bom? Eu posso pegar, isolar a força, né, e dizer que a força será igual a carga elétrica vezes o campo elétrico, tá bom? Então, o campo elétrico ele tem a função de transmitir a interação entre carga elétrica. O campo gravitacional, a interação entre massas, e o campo magnético, a gente vai ver futuramente, entre ímãs. Bom, e por ser um vetor, todo vetor ele tem 3 características, que é o módulo, o sentido e a direção. O módulo ele também pode ser chamado de intensidade. Então, eu estou representando o módulo dessa maneira ou dessa. Para a gente saber o módulo do campo elétrico, é só pegar a força e dividir pelo módulo da carga de prova, aquela carga que está sofrendo a ação do campo elétrico. No SI, a unidade de campo elétrico será o Newton, devido à força, por Coulomb, devido à carga elétrica, o N por C. A direção do campo elétrico é a mesma da força elétrica, e o sentido do campo elétrico ele vai depender do sinal da carga de prova. Então, observe nesse primeiro exemplo que a gente tem uma carga positiva gerando um campo elétrico a uma certa distância num ponto P de outra carga positiva. Essa outra carga positiva vai ser a minha carga de prova, tá? Então, a gente já sabe lá da lei de Coulomb, né, que essas duas cargas elas sofrem uma repulsão, então sobre essa daqui vai ter uma força F. Pela equação da força, né, em função do campo elétrico, observe que a força ela tem a mesma direção do campo elétrico. E se essa carga aqui é positiva, a carga de prova, a gente vai perceber o seguinte, ó, que a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico e a mesma direção. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu mudei o sinal da carga geradora para ela ser negativa. Vai acontecer uma força de atração entre elas, mas o campo elétrico continua no mesmo sentido e na mesma direção da força elétrica, já que ela é uma carga de prova positiva, tá certo?
Agora, se eu substituir a carga de prova positiva por uma negativa, o que é que iremos ter? Iremos ter o seguinte, que pela equação da força elétrica, agora essa cargazinha aqui, ó, ela é negativa. Então, negativo com positivo, a gente já sabe que vai haver uma atração, uma força de atração entre elas. Então, aqui está a força elétrica. Mas o fato desta carga aqui ter sinal negativo, né, faz com que eu gere um vetor campo elétrico em sentido oposto ao da força elétrica. A mesma coisa acontece aqui, ó, se a carga de prova continuar sendo negativa. Eu vou ter agora negativo com negativo, gerando uma repulsão, mas o fato da carga de prova ser negativa, né, o sinal aqui negativo, vai me gerar de um lado positivo, do outro lado negativo. Então, positivo e negativo significa dizer que eles vão ter sentidos opostos, tá certo? Então, resumindo, o sentido, se a carga de prova for positiva, campo elétrico e força elétrica tem o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos. Eu preciso agora fazer a seguinte observação. Observe que força elétrica e campo elétrico, elas são grandezas físicas diferentes. Então, por mais que aqui eu tenha sentidos opostos, eles não se equilibram. Por que que eles não se equilibram? Porque força só é capaz de ser equilibrada por outra força. Mesma grandeza, né? E só pode ser equilibrada por grandezas físicas de mesma dimensão, tá certo?